Developers Podcast. E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do TOTS Developers Podcast começando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Aproveito e já peço que você clique no joinha, no curtir aqui do nosso vídeo, porque quando a gente curte um vídeo, a gente passa uma informação para o YouTube de que este é um vídeo relevante e, com isso, o YouTube passa a sugerir nosso vídeo para mais pessoas que também se interessam pelo mesmo tema. Muito prazer, eu sou Rafael Chinaglia, jornalista do TOTS Developers e também do eMaster. É um prazer estar com vocês aqui. Ao meu lado, vocês já viram aqui o Levi Tancredo, coordenador de desenvolvimento de software, team leader também. Levi, bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua generosidade de compartilhar conhecimento com a gente aqui. Olá, pessoal. Obrigado, Rafa, pela oportunidade de poder conversar com vocês e trazer aí, né, um pouco da gestão de software que ainda estamos aprendendo, né, mas é uma área muito nobre que eu acho que acaba desenvolvendo múltiplas áreas, né? Todas as áreas da ciência acabam sendo impactadas por isso, seja na educação, na saúde e tudo mais, né? Perfeito, perfeito. É um assunto muito em alta, realmente, falar sobre gestão, né, de desenvolvimento de software. É algo que muitos devs estão buscando informação sobre isso, estão migrando, às vezes, de área para ficar só na gestão, outros estão querendo implementar mais a carreira com esses conhecimentos. Isso é muito importante para acrescentar na carreira. É sempre muito bom ter esses conhecimentos, né? E eu quero perguntar, então, para você, Levi, começando o nosso bate-papo aqui, para você se apresentar um pouco mais, então, além de coordenador de desenvolvimento, fala um pouquinho mais da sua carreira, de como você chegou até aqui. Legal, eu embora não pareça, eu comecei com 13 anos, eu estou com 32 anos de 32 anos de programação, né, na área de software. Eu comecei no começo com a parte eletrônica, né, gurizão, 13 anos, né, não sabia muito que não tinha controle naquela época, de falar bem a verdade, assim, controle acessível, né? Há 30 anos atrás, você imagina, não era algo tão acessível. Então, eu comecei a brincar com eletrônica, aquilo me fascinava pela lógica e tudo mais. Mas eu entrei no primeiro cursinho de programação, que era Basic na época, né? Tinha algumas máquinas MSX. E daí comecei a programar Basic e daí com 14 anos, 15 anos, eu comecei já a me aventurar em algumas programações em Clipper. Aprendi tudo sozinho, foi algo bem corrido mesmo. E depois comecei com Clipper, atendendo algumas empresinhas locais e tal. E fui migrando para Delphi, depois de Delphi para PHP, depois de PHP para Java. Daí fiquei um pouco no Visual Basic, né, no .NET. E depois voltei para o Java, treinei alguma coisa em Python também. Né? E é isso, foram algumas experiências aí que eu fui construindo, tive duas empresas, inclusive, as duas eu consegui vender elas, então construí a primeira, né? Eu fiz uma venda dela e com dinheiro abri a segunda empresa, né? E também depois que também fiz a venda dela. E empreender no Brasil não é fácil, né, Rafa? Nós temos múltiplas dificuldades aí em questão seja de tributação, seja em processos que tudo acontece no Brasil, né? Então, para mim, naquela época foi algo difícil. Então, eu fui atuar como gerente de uma empresa de desenvolvimento e também como coordenador de educação tecnológica no Senai. Fiquei 10 anos no Senai, né? E adoro lecionar. Para mim, eu acho que quando nós transmitimos o conhecimento, a gente aprende duas vezes, né? Então, para mim é um prazer sempre estar ensinando, sempre estar falando sobre o tema. Então, assim, muito vagamente foi isso. Então, depois continuo lecionando ainda, trabalho no Senai, no Senac, perdão. No Senai já não leciono mais. No Senai, algumas universidades aqui na região, e atuo como coordenador de equipes e processos ágeis dentro da TOTOS, né, onde eu trabalho com uma equipe maravilhosa, sob uma gerência também muito humana, uma gerência muito preocupada, né, com o bem-estar das equipes, né, voltaram também, claro, nunca esquecendo os indicadores de entrega, né? Então, foi uma experiência muito boa estar na TOTOS aqui. Então, estou hoje assim e lecionando ao mesmo tempo. E, como eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, estou escrevendo meu livro, então, na área de gestão de software. Muito, muito bom. Você está morando em Tubarão, é isso, né? Isso, moro em Tubarão e venho a Joinville, que é onde fica a filial da TOTOS, aqui em Santa Catarina, né? Venho nas segundas e volto nas quintas.
Então ficou meio lá e cá, né? Minha família fica em Tubarão, uma cidade boa, né? De morar, e Joinville também, às vezes vem visitar, às vezes eu vou lá, então tem esse bate-bola, né? Muito legal, muito bom. Eu conversei para quem está acompanhando a gente aqui, né? Conversei com o Levi sobre ele participar desse podcast. Depois de assistir uma palestra dele na Semana da Qualidade, agora de 2025, que ele falava um pouquinho também sobre gestão de desenvolvimento de software. Explica para a gente, então, Levi, como que você definiria, então, a gestão de projetos de software hoje, considerando metodologias as tradicionais e também as ágeis? Como é que você definiria isso? Então, a gestão de software, né, é muito mais que planejamento e controle de tarefas, né? Muita gente acha que quem não tem experiência acredita muito nesse processo, né? Então, ele envolve muito mais que isso. Ele envolve a entrega de valor contínuo, né, para o negócio. Então, facilitando a comunicação entre as áreas e escolhendo o modelo mais adequado. Nós temos aí o do tradicional PMBOK, né, ou o modelo Waterfall, que é aquele famoso faz tudo e entrega só no final, né? Que a questão corporativa ela exige que os clientes tenham um pouco disso, né? Muita gente que não é da área de software, né? As grandes empresas, né? Contrato também outras grandes empresas de desenvolvimento, eles conseguem enxergar só o contrato, horas e valor, né? Então esse é um processo, e daí tem a gestão e tal. Mas dentro do software nós temos que atuar também no modelo ágil, que daí sim, né, foca em ciclos curtos, né, adaptações rápidas, algumas mudanças que tem que fazer, e a entrega incremental do valor, né, sempre focando, eu acho que a principal ponto aqui que eu sempre vejo é sempre focando na questão de valor ao cliente, né, porque ele é que vai usar, ele que paga a conta, né, ele que faz o processo. Claro, quando a gente fala cliente, não significa nem sempre é o cliente final. Muitas vezes é o nosso PO, né, o dono do produto que vai entender aquilo que é melhor para o produto, né? Então, essa gestão, eu acredito que as grandes empresas acabam misturando um pouco das duas, né? E as menores acabam trabalhando muito só com a questão ágil, né? Que a gente pode falar Scrum, Kanban, Safe, né? Tem tantas sopinha de letras aí, né? Que a gente pode estar trabalhando, né? Sim, com certeza. E o que mais diferencia um bom gestor de projetos de software de um desenvolvedor técnico que assume essa função? Eu confesso que desse meu período todo que eu falei no começo de carreira, né, 30 anos, há uns 12 anos, mais ou menos, eu comecei a focar em gestão, né, e realmente muda tudo, né? Não estou dizendo que não se aproveita, muito pelo contrário, toda a minha experiência de desenvolvimento, né, eu sou especialista em redes de computadores, especialista em desenvolvimento de projetos de software, né, especialista em gestão empresarial, tirei várias especializações em MBAs, né, e eu posso dizer para vocês que essa visão gerencial do processo, ele tem que estar meio casado, né? Um bom gestor, ele vai além da técnica, né? Então, não estou dizendo, que muito depende da carreira das pessoas, não estou dizendo que quem é gestor não pode ser técnico, e nem quem é técnico pode ser gestor. Eu quero que vocês entendam, né, os ouvintes aqui, que existe ele tem que ter um pedacinho na outra. Então, o gestor tem que entender um pouquinho do técnico, o técnico tem que entender bastante daí na parte de gestão, né? Porque o desenvolvedor, ele olha muito, a visão dele é muito como construir, né? O gestor já olha por que construir, como alinhar as pessoas, prazos, recursos, né? Então, trabalhar com liderança, comunicação, negociação, né? Tudo isso acaba tendo uma visão de negócio, né? E capacidade de priorizar. Porque o nosso trabalho é priorizar, né? Eu acho que a grande parte, manter ali um pouco do equilíbrio dos do triângulo, né? Que a gente, né, pode falar um pouco depois, mas essa questão de prazos, custos, né? E a qualidade do projeto é muito importante. Então, o gestor tem que atuar nisso. Então, hoje, o que eu mais faço é a questão da liderança, Rafa. Realmente extrair o melhor de cada um. Né? Não é extrair mais, é extrair o melhor. Né? Muitas vezes as pessoas têm que estar motivadas para atuarem, né? E aqui na TOTVS, as pessoas, a minha gerência, né, me permite muito isso, né? Tratar o humano, né? Verificar como é que estão a carreira deles, focar muito em crescimento pessoal, como é que eles evoluem, né, pessoalmente na questão
do processo deles, tanto na carreira técnica quanto no dia a dia deles. Muitas vezes, muita gente, por exemplo, é introspectiva, tem que melhorar a parte também da comunicação. Tem muitos que trabalham com muitas gírias, então a gente tenta trazer um pouco para a linguagem formal, até para a comunicação, porque nós temos, a minha ideia sempre para que a minha equipe possa me substituir, né? Então, sim, é claro que eu não fico falando sobre gestão com eles, mas sempre atuando em pontos, né, que atuam nisso. Então, a visão do gestor ele é muito mais ampla, sabe? O dev está muito voltado no como construir, qual a metodologia correta, qual, né, menos erro possível, qual o mais performático, e o gestor está preocupado com esse processo de alinhamento. Por isso que acaba que o gestor tem que entender um pouco do técnico, sabe? Para poder... quando o dev ele fala com o gestor, ele sente muito mais tranquilo quando o bate-papo flui, né? A gente fala de framework e tudo mais, né? E a equipe se sente muito mais confiante com a pessoa assim. Perfeito, perfeito. E, bom, quem está acompanhando a gente aqui, seja pelo YouTube, seja pela sua plataforma de áudio preferida, vocês estão ouvindo esse vozeirão do Levi, né? E não é à toa, Levi apresenta também algumas coisas. Como que é a sua experiência com voz também, Levi? Eu tenho um programa de rádio, eu passo na rádio na minha cidade, eu gravo e mando para lá, na verdade, porque eu não posso estar sempre lá. Né, mas eu falo sobre tecnologia, daí mais para um público mais ouvinte de rádio, né, mais leigo, né? Mas realmente eu fiz algumas técnicas vocais, fiz teatro também, inclusive, para poder facilitar um pouco a minha comunicação. Rafa, eu nem sempre fui assim, eu comecei muito introspectivo, muito. Eu era daquele que fazia o trabalho e entregava para os outros apresentarem, né? E a minha nota não era melhor, né? Porque quem apresentava ganhava a nota melhor. E um dia eu falei, não, eu tenho que mudar isso, eu tenho que trocar um pouco desse processo, porque, por fim, eu percebi, né, que eu precisava evoluir em algumas áreas. Eu acho que a evolução... Daí falando agora, tirando um pouco do tecnês aqui, né? Falando um pouco da questão da gestão das pessoas, muito feliz quando a pessoa consegue enxergar aquilo que ela precisa melhorar, sabe? Quando tu começa a entender os pontos que precisam ser desempenhados, né, na tua carreira, na tua vida, tu começa a enxergar que são pontos que precisam melhorar. Tu procura uma capacitação, tu procura uma leitura, tu procura né, umas técnicas vocais para poder facilitar essa comunicação. Então eu percebi, né, já adolescente, ainda sou, né, 44 anos, um menino ainda. Isso aí. Então, percebi então que quando mais novo eu precisava melhorar isso, então foi isso. Fiz técnicas vocais, fiz teatro, né, junto, daí a técnica vocal estava ligada no teatro, e oratória, fiz alguns cursos de oratórias, então me ajudou bastante nessa expressão aí. Isso é muito bom. Inclusive, qual o papel da comunicação em equipes distribuídas, remotas, enfim, isso é fundamental hoje em dia, né? Cada vez mais importante, principalmente na questão da web, né? Tudo é comunicação, sabe, Rafa? Não tem mais esse negócio de, mas eu sei fazer. Se a pessoa não se comunica, ela não sabe fazer. Né? Eu sei que parece uma frase até um pouco radical da minha parte, né? Mas quando você, por exemplo, e os comunicar não significa saber falar. Às vezes tem gente que sabe muito, né? E quando vai falar, explode, por exemplo, né? Fala com uma carga, né? Tipo, vocês não entendem o que eu estou querendo dizer, né? Então aquilo é rude para o outro ouvinte, né? Para o ouvido de outra pessoa. A comunicação traz empatia, né? A comunicação traz clareza. A comunicação bem feita, ele limpa essas arestas que acabam sobrando sobre más interpretações, né? Então, eu sou muito preocupado com isso, porque eu tenho uma equipe gigante, né, que eu coordeno, e essas equipes estão espalhadas no Brasil todo. Nós temos cargas culturais diferentes, nós temos climas diferentes, né? Por exemplo, nós estávamos hoje aqui, eu estou em Joinville hoje, um pouquinho friozinho hoje para Joinville, né? Mas, por exemplo, tem um dev meu do Pará, né? E lá, 26 graus é frio, né? É frio, Então, tem gente, né? Brasília, São Paulo, muita gente de São Paulo, tem gente de Santa Catarina, mas lá para aquela região norte e nordeste do país, realmente a temperatura, né, é bem diferente. Então, nós temos de tudo, né? Então, às vezes a
a comunicação também ela tem que estar preocupada também em como você vai falar, como às vezes uma piada ou um termo que tu usou que possa ofender as pessoas acaba atrapalhando muito, né, o teu trabalho. Então eu sempre me preocupo com isso. Isso é comunicação, né? Sim, com certeza. Você falou, inclusive, das suas equipes, né? Como equilibrar com as equipes, né? Os prazos, os custos, a qualidade que você citou agora há pouco também, nesses projetos complexos, né? E isso tudo fazendo a gestão do projeto de software. Como equilibrar tudo isso? O famoso triângulo de ferro, né? Tem o escopo, né? O tempo e o custo, né? Então, o que tem que fazer. Então, muito difícil porque são equilibrar pratos, né? A grande verdade é essa. Quando a gente fala custo, no meu dia a dia, a gente está falando de hora extra, contratação extra, né? Então, nós temos que atuar e quando o gestor, ele tem que estar sempre um passo à frente, né? Na minha forma de analisar, o gestor tem que estar sempre um passo à frente. Ou seja, eu sei que eu vou ter demandas, eu já tenho que começar a contratar pessoas. Porque toda pessoa tem uma curva de aprendizado, por mais sênior que ela seja, né? Por mais profissional que ela seja, existe a curva de aprendizado do negócio, da linguagem, do estilo de trabalho da equipe. Então, sempre tem esses pontos, né? Então, trabalhar sempre a forma de capacitação interna para ver se eles estão, né, sabendo e trabalhando da melhor forma possível, ou seja, não deixar para fazer esses ajustes quando nós estamos no limite do desenvolvimento, né? Tem que sempre atuar antes. Então, faço muitas reuniões, muitas palestras, muitos encontros presenciais ou até remotos, né? Falando sobre isso. E deixando... Eu acho que também a transparência entre o time ajuda muito, sabe, Rafa? As pessoas têm que ter segurança em conversar um com o outro. A gente está num mundo que as pessoas elas estão cada vez mais retraídas em dar suas opiniões. Né? E eu sempre falo, pessoal, essa opinião de A ou de B nós temos que respeitar, não significa que tem que aceitar. Né? Então, Exato. Às vezes a pessoa diz que o código está mal escrito, numa revisão, no code review, né? A pessoa tem que, por exemplo, olha, mas por quê? Né? Poder me dizer o que eu errei aqui? Muita gente já pode levar um contra-ataque, né? Mas por que está falando isso? Por que você não gosta de mim e tal? Então acaba atrapalhando um pouco essa comunicação. Então eu sempre priorizo o que realmente agrega valor ao cliente, né? Eu acho que é o ponto principal, né? Eu uso muita métrica de qualidade, né? Então, testes automatizados, code reviews, integração contínua. Estou sempre preocupado nessas métricas, né? Para evitar, né? E, claro, negociar esses prazos sempre, né? Eu sempre tenho preocupado com aquilo que vai, com deadline da entrega, né? Para ver se a gente está alcançando. E indicador e acompanhamento de gráfico, né? Sim, sim. Perfeito. E quando que vale mais a pena, então, o Levi, aplicar metodologias ágeis, né, Scrum, Kanban, e quando que vale aplicar um modelo mais tradicional? Quando que cada um deles faz mais sentido? Vamos começar pelo ágil, então. O ágil é muitos processos com inovação. A gente tem uma incerteza alta, por exemplo, tem que estar sempre validando com o PO. Porque o mercado hoje está muito mutável, né? Nós temos startups, produtos, tudo acontecendo. Então, ou seja, é o nosso dia a dia, né? O ágil está no nosso dia a dia. Não tem, o produto que demorar muito para ser lançado já sai defasado, né? Então, está sempre, por exemplo, na IA. Muita gente fala de IA, mas quantos estão produzindo produto ligado ou usando a IA, né? Ou de forma eficaz? Não se fala de IA, se fala, mas quantos estão sendo aplicados, né? E então esse modelo ágil ele tem essas incertezas, então porque o cliente também consegue, daí o cliente de novo eu falo, não é o cliente lá na ponta, né? Pode ser o PO, pode ser realmente o patrocinador, né? E o tradicional eu vejo são muito projetos regulados, por exemplo, planos com o governo, por exemplo, algumas empresas que prestam serviço para governo, ou então sistemas bancários de alta complexidade, né? Então, existem contratos, né, definidos, e isso, de fato, não pode deixar de ser olhado, né? Então, o que funciona mesmo é o híbrido, né? Eu acho que as pessoas não podem... eu quero ágil ou tradicional. Elas sempre quando existe um contrato, ela tem um ágil, ela tem um tradicional. E o desenvolvimento, ela tem que ser ágil. Então, eu acredito que são uma fusão entre os dois, sabe?
São complementares, né? Uhum. Entendi. E como lidar com uma mudança de um escopo de um projeto que surge no meio do projeto? Isso pode acontecer e eu acho que acontece com muita frequência, ou não? Não, imagina que é isso. Realmente, nós temos quando a gente fala, como eu falei um pouco antes ali, sobre a questão das mudanças no mercado, né? E as oportunidades também, né? Eu não posso dizer assim, ó, tá aqui um produto, eu trabalho na área da logística, né? Tá aqui um produto que nós vamos entregar no final do ano, no final de 2 anos, por exemplo. Eu não posso ter essa meta fixa, né? E sem olhar para os lados, né? Eu preciso estar sempre acompanhando e fazendo pequenos ajustes, sejam na oportunidade que aparece, por exemplo, um cliente novo, né? Um cliente querendo entrar no software e isso, olha, eu entro se tiver essas áreas aqui, né? Então nós temos que sempre avaliar, né, os impactos que isso vai ter no prazo, no custo, na qualidade. Como eu falei, eu estou sempre, a minha gerência, na verdade, né, olhando essa questão de como isso vai impactar no custo. Vale a pena? Tem que fazer um cálculozinho, olha, vai entrar cliente tal, isso vale a pena nós acrescentarmos isso? Geralmente, puxar uma demanda que ia ter lá no final para o começo, né? Então, tendo isso. Depois, negociar com os stakeholders, né, para entender se a mudança realmente agrega, né? Eu acho que tem que ser esse ponto aí. E usar um backlog priorizado, né? Eu acho que a transparência é sempre a chave, né? Eu acho que quando a gente se comunica de forma muito clara, Rafael, é muito mais fácil de poder encontrar soluções. Né? Então, a gente tem esses pontos, por exemplo, olha, vai entrar um cliente novo, que é o que eu estou trazendo aqui como exemplo, né? Vamos priorizar aquilo que estava no final para agora? Isso vai ter impacto? Tem alguém esperando? Né? Vai entrar quanto dinheiro? Isso justifica, por exemplo, nós contratar mais pessoas? Né? Ou deslocar gente de outros setores, que é o mais barato, no sentido de tempo, né? Porque quando a gente desloca de setores, as pessoas já estão mais alinhadas com o teu dia a dia de trabalho, né? Então, isso ajuda bastante. Sim, imagino. Mas transparência é a chave, tá? Exato, sim. Quanto mais clareza na comunicação, né? No que cada um espera disso, dessa relação, melhor, né? Uhum. E quais métricas você considera que são essenciais para medir o sucesso de um projeto, né, de software? O que você elencaria como o mais importante, o segundo mais importante, ou não tem uma escala de importância e todos que você elencar são importantes? Eu acho que eu sempre falo para as pessoas que quando nós trabalhamos com indicadores, é como se fosse um cockpit de avião. Acho que todo mundo já deve ter tido uma foto de um avião, né? De uma cabine de avião, então tu vai ver que tem N botões, N telas e tudo mais, né? Então, se tu me disser assim, cara, qual é o indicador que é para o avião voar? São vários. O altímetro, pressão, né? Tem uma série de coisas. Então, por isso que a resposta não é tão simples, no sentido de dizer, olha, tem um indicador, né? Mas eu considero alguns principais, que o NPS, para mim, é muito fundamental, entender o NPS mede a qualidade da satisfação com o cliente, né? Entender se aquela entrega que está fazendo está trazendo soluções, porque no fundo o NPS é o que vai garantir que o cliente continue ou não contigo. Né? E se nós não temos o patrocinador, vamos chamar assim, né? A fonte de dinheiro, qualquer projeto sem dinheiro morre, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre atuando nisso. Né? Então, eu penso que o NPS, para mim, é um primeiro ponto, que isso já trabalha na alta gestão, né? A alta gestão está muito focada nisso. E agora, descendo um pouco ali para a questão mais operacional, nós temos os lead times, os cycle times, né? Que garante aí o tempo, mais ou menos, se aquilo que nós estamos planejando está sendo entregue, né? Trabalhando assim, muito da velocidade da equipe, com burn down, burn up, enfim, né? Cuidando disso. Uma coisa que degrada muito, mas demais, o tempo dos times é o número de bugs, sabe? Isso destrói qualquer planejamento, porque assim, tu planeja, por exemplo, entregar em 6 meses alguma definição, enfim, não importa o prazo, né? E conforme tu vai entregando, se a cada entrega que você faz, você deixa uma pazinha para trás, no final a gente tem um caminhão de coisa para fazer, né? E aquele caminhão não estava previsto no escopo inicial, né? Muitos fazem o seguinte, eu vou colocar aqui o coeficiente, né, para evitar aqui botar uma gordurinha, falando
termo mais jocoso aí, né? Então, a questão... Essa gordurinha, na verdade, geralmente é para tapar dois furos, o mau planejamento e o excesso de bugs, né, durante ou após a produção. Então, isso nós vamos conseguir limitar muito com cobertura de teste. Né? Então, a cobertura, tanto a questão daí não é muito a minha área, mas eu entendo um pouco, mas o teste unitário e o teste sistêmico, né, vai ajudar muito. Né? A equipe de qualidade, há quem diga que no modelo ágil as pessoas têm que desenvolver e testar, tudo bem, mas tem que ter no fundo um papel responsável pela qualidade, medir isso, ver se a cobertura está correta, né, ver se planejar isso, elaborar cenários. Então isso vai realmente garantir no final, né, que a gente possa evitar, né, que a gente tenha esses atrasos. Então, então é isso, né? Então tem o cycle time, garantir ali que os processos, a velocidade da equipe é muito importante. Nós temos que trabalhar com indicadores com contexto, tá, pessoal? É bem importante. Muita gente bota números no quadro e não é isso. Nós temos, as pessoas não são iguais, as pessoas têm limitações, né, diferentes, nós temos realidades diferentes. É claro que nós temos que entender também que tem que fazer uma entrega, né? Mas será que aquela pessoa que tem uma entrega baixa é a pessoa que está, por exemplo, fazendo testes, por exemplo, então ele não está, né, fazendo as entregas, né? Não que o teste não seja uma entrega, né, mas a questão é que não está desenvolvendo, né, as férias, né, às vezes até um problema pessoal que a pessoa está passando, né? Então por isso que a questão humanitária, a questão humana, né, perdão, a questão humana é muito importante, porque quando o indivíduo ele não está bem, né, ele acaba não entregando, né? Então às vezes eu vejo muitas empresas, principalmente as menores, né, e algumas maiores, mas graças a Deus não é o que acontece na TOTVS aqui. Eu vejo muita gente negligenciando isso e empurra hora extra, empurra excesso de tarefas e tal, só que chega uma hora que a pessoa vai entrar em parafuso e vai entrar num atestado, por exemplo, né? E isso é pior para o projeto, sabe? Então, tocar hora extra, né, fazer muita maluquice, vamos chamar assim, né? Acho que esses pontos tem que ser muito daquele, nós temos um go live, por exemplo, existe hora extra, existem os pontos que realmente tem que existir, né? Mas a gente não tem que queimar esses cartuchos já no meio do projeto, no início, né? Perfeito. Diante desses atrasos imprevistos, ou até situações humanas dos profissionais, que é normal, a gente não fica 100% 24 horas por dia, né? Diante dessas coisas, como manter a motivação, o engajamento da equipe em projetos de longa duração? Porque quando são projetos de curta duração, são sprints mais objetivos, digamos assim, né? Não mudam tanto, né? Mas longa duração é outra história. Como manter a motivação? Rapaz, isso é uma pergunta difícil, né, Rafael? Não é? Mas assim, eu tenho algumas coisas que eu utilizo, tá? Antes de mais nada, eu sempre incentivo as pessoas a ter um hobby. Antes de mais nada, né? Um hobby que não tem nada a ver com informática. Por exemplo, eu amo acampar, fazer trilha, né? Eu gosto de levar meu filho para passear, jogar futebol, né? A gente tem que ir. Eu sei. Natureza. Exatamente, eu sei que aí em Santa Catarina tem muitos lugares incríveis para praticar esportes de aventura, né? É fantástica a região aí que você mora. Legal, obrigado, mas é verdade. E realmente a gente procura, mesmo que você mora em algum lugar, por exemplo, que não tenha, sempre tem uma coisinha ou outra para fazer trilha. Isso é o meu hobby, né? Eu gosto de trilha, eu gosto de acampar com meu filho, né? Então é um ponto muito que me faz bem. Então eu acho que a motivação está muito voltada com o bem-estar, né? Então é o primeiro ponto. O segundo é celebrar pequenas vitórias, sabe? Não adianta a gente nunca vai ser aquela teoria da caverna do dragão, sabe? A gente nunca vai chegar no ponto, o melhor ponto possível, né? A gente sempre vai ter novas entregas, o software ele é infinito, né? É um ser vivo praticamente, né? Então nós temos que celebrar pequenas vitórias, seja pequenas entregas, né? Por exemplo, um cumprimento de um prazo, né? Olha, definimos esse sprint, entregamos e sobrou tempo, nós temos que comemorar isso, nós temos que não é comemorar, é bater palma. Às vezes é um happy hour, entendeu? Com o time.
né? Ter algum churrasquinho, vamos chamar assim, né? Ou então todo mundo combinar de fazer um iFood simultâneo, né? Então, sei lá, tem N formas de celebrar. Por exemplo, tem gente que gosta de tocar guitarra, por exemplo, um dia ali numa daily ou numa reunião fora do horário, tocar uma guitarrinha, né, para o pessoal assistir. Então, são realmente pequenas vitórias mesmo, né? O terceiro ponto, eu acho que é dar autonomia real para o time, sabe? O time tem que ter autonomia para dizer, por exemplo, quando a gente passa uma demanda e a gente diz assim, ó, isso deve falar, ó, isso aqui eu só consigo entregar para daqui a 2 semanas. Cara, não tem mágica aí que você, mas eu quero para uma. Então, tu não está dando autonomia para. Então, não pergunta. Então não pergunta para o pessoal, né? Para os devs. Então, eu acho que nós temos que dialogar e falar assim: olha, gente, nós temos um prazo, o que nós precisamos ter para atingir esse prazo? 2 pessoas no mesmo épico, eu preciso de um QA mais vinculado, eu preciso de um X mais próximo aqui para me ajudar nisso que eu demoro, eu preciso de uma máquina nova, eu preciso de uma máquina mais potente. Então, eu acho que a equipe tem que dizer, e tu tem que confiar na equipe, né? Tu montou um time para isso, né? Tu imagina se tu não dá autonomia real eu sempre comparo com um time de futebol, né? Um time de dev. Imagina se toda hora que for ter um lance, o jogador tem que olhar para o técnico e ver qual é o lance que ele tem que fazer, né? Então, o time vai perder, porque alguém vai roubar a bola. Ele tem que ter autonomia real para saber chutar, a hora certa de chutar para o gol, sabe? E por último ali é mostrar o impacto do trabalho, o que acontece com o código. Eu acho que é muito gratificante quando as pessoas veem o código funcionando no cliente. Antes de trabalhar na TOTS, eu trabalhava numa empresa que desenvolvia software para supermercados, né? E eu sempre levava um dev, 1 ou 2, no mercado, e vendo o software todo funcionando dentro do supermercado. É um ecossistema também dentro do supermercado. Tem a parte de armazenagem, tem a parte de abastecimento, tem a parte do caixa, a parte de compras, né, o financeiro, quando você pagar, receber. Então, tu vê aquele teu software funcionando, tu consegue entender o todo, né? Sim. Aqui, por exemplo, na TOTS, a gente levou num Go Live os devs, né? E a gente quer botar para cada Go Live os devs para acompanhar essa implantação, para ver o software dele emitindo uma nota, um conhecimento, né? Ou a pessoa usando o coletor, por exemplo, num centro de armazenagem, distribuição. Né? Eu acho que ajuda muito, sabe? A pessoa vê o contexto. E, claro, e por fim ali, daí é muito voltado com a questão pessoal, né, é prestar atenção em sinais de burnout, né? Eu acho que a gente está muito ligado nisso. Isso nem sempre é fácil de detectar, porque as pessoas acabam acreditando que esconder isso da empresa é benéfico. Às vezes as pessoas enxergam como um sinal de fraqueza, sabe? E não é. Na verdade, é um sinal de falha do processo, não é um sinal de fraqueza. Então, e eu entendo essa dificuldade que as pessoas têm, porque nem todas as empresas estão preparadas para isso, né? Nem todas as empresas são uma TOTS, sabe? Então, muitas empresas não estão prestando atenção nesses sinais e só, né? Eu não estou dizendo que são todas assim, mas algumas pensam assim, na hora que ele ficar meio desmotivado, eu tiro ele e boto outro, sabe? E infelizmente, isso é uma realidade do mercado, né? Infelizmente acontece, né? E quais ferramentas, então, Levi, você recomendaria, você indicaria para apoiar a gestão de projetos de software atualmente? Tem maneiras, tem ferramentas que você pode ajudar a gente? É um monte, né? Mas tem, assim, o planejamento e execução, geralmente Trello, Gira, né? Nós temos o Azure DevOps, né? Que ajuda muito. A gente usa um ClickUp também para manter alguns projetos, né? A gestão de projetos. Eu estou falando algumas marcas aqui, né? Não pedi autorização para as empresas, mas é o que a gente usa, né? A gente usa o Slack para alguma comunicação, o próprio Google, né? Nós usamos a licença corporativa da Google dentro da TOTS, né? Então tem o Meet, o Chat, né? Os bate-papos que a gente utiliza muito e-mail, né? Então utiliza muito essa parte. E o Slack também é uma questão mais com engenharia, né? Documentação, Confluence, para mim é importantíssimo ter um repositório de documentação.
né? Monitoramento, cara, é o sinal, é o mais importante de um software, porque toda qualidade ela tem um ponto base, né? Sim. Tu pode ter a tela mais bonita, a tela mais performática, se o teu software cai dia sim, dia também, né? Nós temos um problema muito sério de NPS. Né? Então, nós temos que estar monitorando com Grafana, garantir que o Sonar Cube esteja verificando se o código está bem estruturado, né? Enfim, tem muitos softwares aí na questão de monitoramento de DevOps, né? Da engenharia, porque realmente se o teu software não tá online sempre, eu estou falando da método SaaS, né? Sim. A nossa discussão, que muito que eu trabalho é SaaS, né? Mas o on-premise não deixa de ser diferente, né? Tem que estar sempre cuidando da rede e tudo mais. Mas se você não tem um software bem monitorado, eu acho que é uma das principais... porque, por exemplo, não que nossa empresa trabalhe assim, mas, por exemplo, uma pequena empresa que não quer contratar um software, por exemplo, dá para te usar o Word, né? Uma ferramenta, um Google gratuito, por exemplo. Dá para usar o próprio Google para fazer reuniões de no máximo 1 hora, tudo isso quebra o galho. Mas se tu não tiver um monitoramento, uma equipe de monitoramento dos serviços e servidores, isso realmente é um dos mais problemas, né? Sim, sim. O que um desenvolvedor ou uma desenvolvedora, né, precisa aprender, na sua opinião, para migrar para uma área de gestão de projetos? É difícil? Existe aquela pergunta de R$1 milhão, né? O que fazer? Olha, eu te confesso que eu posso elencar algumas, sabe? Eu acho que a primeira é soft skills. A primeira é realmente a comunicação, negociação, empatia. Parece Porque coisa simples, né? É o lidar com o ser humano, né? Exatamente, porque somos seres humanos, né? O software, embora seja um produto tecnológico, ele é feito de humanos para humanos. Né? Então, nós temos que trabalhar com soft skills nesse sentido. Então, comunicação, negociação, empatia, liderança. Né? Liderança, por exemplo, né? Eu sou sempre o exemplo do time, sou sempre o primeiro a chegar, o último a sair. Né? Claro, e exigir que eles não façam hora extra. Tá junto, não é muito cômodo dar algumas ordens, por exemplo, né? E falar, pessoal, fiquem à noite trabalhando aí que eu tenho que ir numa festa agora. Pô, não é assim também, né? Então, ter essa empatia, né? Entender que o outro fica gripado, tem algumas... tem filho, o filho ficou doente, acordou mal naquele dia, então tem que ter empatia, claro, desde que isso não seja recorrente, né? Acho que tem que estar sempre preocupado com isso. A gestão do tempo e produtividade, eu já dei algumas palestras, inclusive, sobre isso, né? E na verdade, não é gestão do tempo, eu vejo muitas palestras disso, eu sempre falo que as minhas palestras são gestão no tempo, porque o tempo, ele é fixo. Eu não posso gerir o tempo, eu tenho que gerir no tempo. Né? Então, muita gente... são palestras que eu já ministrei aí sobre pequenas técnicas, né? Nós temos que ser organizados na parte de gestão. Né? Outra coisa que é fundamental também é a questão de priorização, entender. Priorização não é porque quem grita mais, verificar. Nós temos algumas técnicas aí em Moscou, enfim, tem algumas técnicas que a gente verifica se são importantes, se não se traz recursos, se não traz. Né? Outra coisa que é fundamental, e não precisa ser especialista, mas entender um pouco de negócios e finanças, no fundo, entender um pouco daquilo que impacta, porque muitas vezes eu já vi, e daí é muito comum as pessoas ser um ótimo programador e ele for promovido para gestor, ele vira, então tu perde um ótimo programador e ganha um mau gestor, sabe? Então, não é certo, Rafa, as pessoas imaginam assim que não é uma carreira gradual. Eu sou dev pleno, júnior, pleno, sênior, especialista e agora eu sou coordenador, né, ou gestor. Não é uma carreira, elas são Y. Né? Na TOTVS a gente tem essa questão de Y e quase todas as empresas que são maduras nesse sentido acabam atuando, né? Sim. Então, não é uma questão de escala, né? Então, nós temos que entender esses pontos, né, para poder depois fazer essa migração, sabe? Eu acho que é muito importante entender que agora, quando eu for gestor, eu vou mandar priorizar só o que for atualização de tecnologia nova. Não, cara, tem que pagar a conta, né? O que o cliente quer? Ele não quer saber se a tua versão
é a mais atual, se não é. E tem muita coisa que o cliente não está muito envolvido nisso, sabe? Ele não quer saber se a arquitetura é sazonal, se ela é monolítica, microserviço. Não estou dizendo por favor, não estou querendo dizer que tem que ignorar esses pontos, mas entender um pouco de ter esse equilíbrio entre a questão técnica e a questão de negócio envolvida, sabe? E saber que não dá para pagar o melhor salário para todo mundo, tem orçamento, né? Atuar com seriedade nisso. E algumas certificações, Scrum Master, algumas coisas de liderança, né? Eu estou sempre fazendo curso de liderança, curso de gestão, né? Me ajuda muito a poder garantir que eu seja um bom gestor, né? Muito legal, muito bom. Excelentes dicas para quem está acompanhando a gente aqui e está interessado nisso também, né? Agora, falando sobre inteligência artificial, que é o hype, né? De assuntos, enfim. Como é que a IA pode impactar, na sua visão, a gestão de projetos de software para os próximos anos, enfim? Agora já está impactando, mas na sequência, você acha que continua? Então, eu queria só trazer um ponto que é muito importante, que as pessoas acreditam que a IA vai substituir, né, a gestão, tudo mais, ou qualquer outra coisa. Na minha opinião, né, a ferramenta da IA ela vai ser uma ferramenta de apoio, né? Pô, se tu imaginasse que antigamente tinha que fazer um campo agrícola, né, que tinha que ir lá com machadinho, lá com material manual, né, tu conseguia plantar e colher X área, né? Com as máquinas, a gente conseguiu dobrar, triplicar, ou seja, chegar num ponto que nós temos fazendas hoje que são intermináveis, né? Agora com os drones fazendo pulverização, tudo. Então, nunca vai substituir, ele vai nos ajudar. Então, eu acho que, na minha opinião, eu uso muito isso, né? Eu sempre crio alguns relatórios e peço, além da minha análise, eu peço para ela fazer uma análise sobre aquilo e verificar se aquilo que ela está falando faz sentido. Né? Às vezes tu bota ali um planilha tipo, de indicadores, gráficos, tu abastece ele com uma série de informações e pede uma análise, por exemplo. Ela vai te trazer um ponto que tu pode dizer assim, cara, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui... Ela viajou. E tem coisas que tu pode dizer assim, poxa, realmente faz sentido, cara. Faz sentido que ela trouxe para mim aqui, porque ela vai me ajudar a fazer uma melhoria na entrega, ela te dá alguns... E tudo isso depende muito do prompt, sabe, Rafa? Isso é um ponto que as pessoas acabam se perdendo um pouco de não ter um prompt bem otimizado para isso, né? Então, eu acredito que a gente tem que estar sempre atuando. Então, é isso, sabe? É olhar, prever riscos de sprint, gargalo, né? Verificar alguns pontos históricos, né? Então, eu acho que tudo isso pode ajudar. Então, no meu ponto hoje, a IA serve para isso, né? Eu sempre peço uma segunda opinião para ela, assim, no sentido de poder me ajudar se aquilo está sendo satisfatório e nunca terceirizando a decisão para ela, porque não é ela que toma a decisão, sou eu. É de pessoa para pessoa. Então, ela não tem empatia, ela não tem o olhar humano em cima disso. Ela tem o seguinte, se tu pedir, o negócio é entrega. Né? Ela vai ser, troca essa pecinha aqui que não está entregando por essa aqui que vai entregar o dobro. Então, às vezes não é isso, né? Perfeito, perfeito. Excelente nosso bate-papo. Perfeito, muito obrigado. Você acha que ficou uma coisa assim a gente dizer ainda para quem está acompanhando a gente aqui sobre gestão de projetos de software que você gostaria de acrescentar, Levi? Eu penso, claro, eu vou sempre puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu fui da parte de tech, amo programar. Eu para relaxar programa às vezes, tá? Adoro programar. Embora o pessoal não goste muito, eu gosto de programar um pouco de PHP, é uma linguagemzinha, ou então Java, mas o PHP é uma linguagemzinha que me deixa um pouco mais tranquila, mas eu me sinto mais à vontade no PHP. Mas a gestão é uma área que está precisando de muita mão de obra, sabe? As pessoas têm que focar nisso. E mesmo que você não queira seguir a carreira de gestor, ter essas soft skills que eu falei ali um pouco antes, vai ajudar muitas pessoas a serem melhores programadores. Né? Comunicação, negociação, liderança, empatia, não é só sobre ser gestor, é sobre ser um bom programador, sabe? Nossa, esse estereótipo de programador é o bicho do mato, já morreu faz tempo, tá? Não existe mais isso. Claro que existe o estereótipo ainda, o pessoal gosta,
o dev que não fala com ninguém, aquele cara escondido no subsolo da empresa, né? Isso já morreu faz tempo, gente. Não existe mais esse estereótipo aí. Eu vejo muita gente falar assim, meu filho vai ser programador porque ele não gosta de falar com ninguém, ele gosta de ficar trancado num quarto. Cara, não é mais essa linha, sabe? Eu acho que ela é uma profissão, como qualquer outra, como contador, como médico, como administrador, advogado, né? Exige, né, realmente as pessoas terem uma comunicação bem assertiva, né, terem empatia, liderança também, porque a gente precisa de os tech leads, né, a pessoa com uma liderança técnica também envolvida, e principalmente, o mais importante é a comunicação, a forma de se expressar. Perfeito, perfeito. Levi Tancredo, senhoras e senhores, muito bom. Obrigado, Levi. Muito obrigado, de verdade. Muito bom mesmo, parabéns, obrigado por compartilhar seus conhecimentos, seus insights com a gente aqui. E peço que você que está acompanhando a gente aqui, que você novamente curta nosso vídeo aqui, nosso podcast, que você deixe o seu like aqui, o seu joinha, porque quando a gente curte uma transmissão, a gente passa uma informação para o YouTube de que esse é um vídeo relevante. E aí o YouTube passa a sugerir nosso vídeo para mais pessoas que também se interessam pelo mesmo tema, pelo mesmo assunto. E como o Levi falou, já que é necessário, né, forjar novos gestores, então que possam vir mais pessoas a ouvir e a ver, assistir o nosso bate-papo aqui, que vai ser de muita valia, é muito bom compartilhar todo esse conhecimento. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui, pode falar. Eu só queria agradecer, né, o espaço, eu acho que é muito bom falar sobre esse tema, muito obrigado de coração. Eu acho que, eu penso, né, que esses itens são fundamentais, não só para a questão técnica, mas como eu falei, como um dia a dia das pessoas. As pessoas estão adoecendo muito nessa questão de burnout, né, depressão, ansiedade, as pessoas estão, principalmente na minha área, que eu mais acompanho, né, então as pessoas têm que ter um hobby, têm que trabalhar esses soft skills, tá? E eu queria deixar também o meu LinkedIn, é Levi Tancredo, bem facinho, tá? No LinkedIn tá lá Levi, L-E-V-I, Tancredo. Pode me procurar lá e quem quiser bater um papo comigo, fica à vontade, tá? Rafa, muito obrigado, tá? Perfeito. A gente que agradece, Levi, muito obrigado pelo seu tempo e por compartilhar tanto conhecimento, tanto insight com a gente aqui. Foi excelente, uma aula realmente poder te acompanhar. Aliás, você é professor, né? Então, você já tem a didática já no sangue. Muito bom, muito obrigado. E, mais uma vez, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Faça um favor para a gente aqui, pega esse vídeo e compartilhe com seu amigo também, sua amiga, seu gestor, a pessoa que você conhece, para que todos possam ouvir e aprender também com o Levi. Obrigado, Levi, de novo. Obrigado a vocês que acompanharam. Tchau, tchau. Até o próximo TOTS Developers Podcast. Podcast.